Ok. Pronto, ok. Tá. Obrigada. Então, olá a todos os presentes e obrigada por estarem aqui connosco hoje, neste dia em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, com as usuais demonstrações e iniciativas de apoio à igualdade de género. Eu e as pessoas que vão estar aqui comigo hoje a falar, acreditamos que para que se faça um progresso neste assunto é necessário mais do que apenas uma celebração anual. E por este motivo lançámos o desafio de fazermos aqui uma reflexão em conjunto sobre a igualdade de género na comunidade tecnológica. Em termos de agenda, o que planeámos para hoje foi aqui explorar de forma breve algum contexto sociocultural do que foi o papel da mulher nas áreas de tecnologia ao longo dos anos, como estamos atualmente e qual o caminho a percorrer para um futuro mais justo. Iremos também ficar aqui a conhecer o projeto das Raparigas do Código, com a Miriam e alguns colaboradores da equipa, e o contributo social que representam. Por fim, mas não menos importante, teremos duas partilhas de experiências pessoais sobre o que é ser mulher e profissional na área das tecnologias da comunicação. Pronto, aqui passando um bocadinho às apresentações, eu sou a Daniela e vou estar convosco aqui então no início fazer aqui algum contexto e também a mediar o resto da conversa. A Miriam, como já disse, a representar o projeto das Raparigas do Código e a Paula e a Laís que irão partilhar a sua experiência. Eu sou colaboradora da OBEI, estou na OBEI desde 2014 e faço consultoria em sistemas de informação. Miriam, não sei se queres apresentar-te assim brevemente, depois vais ter a oportunidade de fazer com mais detalhe, mas já agora as pessoas ficam a associar caras a vozes. Conseguem ouvir-me? Estás muted, Miriam. Acho que a Miriam está em mute. Vamos. Miriam, estás aí? Conseguem ouvir-me? Agora sim. Agora sim. Sim. Pronto, então, fazendo aqui a minha apresentação, o meu nome é Miriam, sou aqui a fundadora das Raparigas do Código e sou estudante de doutoramento da Universidade de Coimbra, já fui lá docente, em outros institutos aqui em Coimbra também, e pronto, daqui a uns minutos também já nos ficamos a conhecer melhor. E Paula, Laís, vocês também fazem parte da OBEI. Não sei se querem dar aqui um breve contextozinho antes de avançarmos. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Laís. Sim, eu sou consultora na UBEI. Atualmente estou trabalhando na Fafet como software engineer. E é isso. Acho que vocês devem ter percebido que pelo meu sotaque eu sou brasileira. Não deve ser assim tão difícil de perceber. E é isso, logo mais vocês vão saber um pouco mais sobre minha trajetória. Obrigada, Laís. Paula, estás por aí? Sim. Eu também sou colaboradora da UBEI. Hoje estou alocada no Santander, trabalho como consultora típico e mais tarde também vou compartilhar um pouco da minha trajetória. E pronto, avançando então aqui para o tema que nos traz aqui hoje, é do conhecimento geral que vivemos em tempos de expansão tecnológica. E se olharmos aqui para Portugal, de acordo com alguns estudos, existem só em Portugal 104 mil profissionais especializados na área de tecnologias da comunicação. No entanto, se analisarmos estes números, verificamos que não existe uma igualdade entre géneros, ou seja, dentro de 10 colaboradores, cerca de 8 são homens e 2 colaboradores são mulheres. Mas se esta é a realidade atual, em que a indústria tecnológica é claramente dominada por homens, a questão que coloco é, não sei qual é a vossa opinião, e vamos explorar, será que a participação das mulheres neste setor é um fenómeno recente? Sempre foi assim? E a resposta é não. Existem diversas personalidades femininas que representaram ao longo da história da tecnologia um contributo extremamente importante e enumerei aqui alguns
algumas personalidades e são alguns nomes que irão encontrar em pesquisas rápidas no Google. Não são todas as pessoas importantes, mulheres importantes na tecnologia, mas são algumas. E fazendo aqui assim, falando rapidamente para não perdermos muito tempo nisto, porque deixo para depois pesquisarem. Se virmos, por exemplo, Ada Lovelace, que nasceu em 1815 e faleceu em 1852, e é reconhecida como a primeira programadora e desenvolveu um trabalho mais teórico sobre como uma máquina poderia fazer a transição de cálculo para computação, e foi um contributo muito importante no desenvolvimento dos programas de computador modernos, como conhecemos hoje. Depois também Grace Hopper, um pouco mais recente, que nasceu em 1906 e faleceu em 1992 e é uma das cientistas da computação mais influentes de todos os tempos. É um grande exemplo da importância que é de sermos resilientes, uma vez que foi muito criticada pela sua ideia inicial de construir uma nova linguagem de programação que utilizava palavras inglesas como referência, e chegou mesmo a ser ridicularizada, porque disseram-lhe que os computadores não percebiam inglês, mas não desistiu e hoje é referida como a mãe do COBOL. Depois também temos, por exemplo, Hedy Lamarr, que nasceu em 1914 e faleceu em 2000, para além de atriz de Hollywood, é reconhecida também como a mãe do Wi-Fi. Em 1942 desenvolveu uma ideia de sistema de comunicação secreta, que está na base da tecnologia que conhecemos hoje de Bluetooth, GPS e Wi-Fi. Mais recente, Adele Goldberg, que nasceu em 1973 e foi responsável pelo desenvolvimento da linguagem de programação que se chama Smalltalk 80, que permitiu na altura o overlap de janelas no ecrã, ou como é formalmente conhecido, o Graphical User Interface. E é reconhecida como uma das mulheres que inspirou Steve Jobs na criação do primeiro computador da Apple, sendo que sem ela, possivelmente o aspecto de desktop não seria o que é hoje. E, posto isto, podemos afirmar que a primeira metade do século XX foi bastante positiva para as mulheres na tecnologia. Aqui também em contexto social houve um cenário pós-guerra que se viveu e as mulheres forçosamente ocuparam cargos que até aí eram trabalhos de homem, entre aspas, nomeadamente na área da tecnologia, o que obrigou a sociedade em certa medida a aceitar as mulheres como iguais. Apesar disto e todo o impacto que outros contextos sociais tiveram, por exemplo, o movimento sufragista teve um papel muito importante das mulheres na sociedade, estes esforços não foram suficientes para eliminar as desigualdades no mundo do trabalho, especialmente na área da tecnologia. Por exemplo, a década de 70 foi aqui um ponto de viragem e é reconhecida como uma altura em que os computadores ganharam muita importância em empregos de topo e, por algum motivo, nesta altura, as mulheres foram massivamente substituídas por homens, afirmando que tinham conhecimentos mais avançados e atualizados na área e acabaram por deixar de ocupar as posições que até aí eram muito ocupadas por mulheres. No final do século XX, a indústria tecnológica já era completamente dominada por homens e, apesar dos esforços mais recentes que se têm vindo a fazer para combater esta tendência, a verdade é que ainda temos um longo caminho até que se alcance a igualdade. Focando-nos aqui um bocadinho do que é a realidade da Europa, este é mais ou menos o cenário, isto foi assim um breve resumo, um breve apanhado de números que achei importante analisarmos, vermos. E, por exemplo, aqui, de todos os profissionais especializados na área das tecnologias de comunicação e informação, apenas 17% são mulheres. E estes números surgem com muitos motivos na sua base, nomeadamente existem ambientes pouco inclusivos no contexto profissional, falta de oportunidades, de progressão de carreira para mulheres, ou até mesmo por discriminação em processos de recrutamento. Mas é um problema que remonta à idade escolar das mulheres na nossa sociedade, não é só um problema que se vive no contexto já profissional, mas antes existem outras questões que são precisas perceber, porque
quando se questionam jovens raparigas sobre quais as opções de carreira que consideram para o futuro, apenas 3% afirma como sua primeira opção uma carreira na área da tecnologia. E se analisarmos também os números de graduações em áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, 34% são mulheres, e aqui estamos a falar em áreas que englobam, lá está, as matemáticas e engenharias e ciências, e não só a tecnologia, porque se olharmos para a tecnologia os números são ainda mais baixos. Aqui um pouco, apresentando um pouco um ponto de vista mais humano, a Pioneers, juntamente com os Portuguese Women in Tech, que são uma comunidade portuguesa que destaca personalidades femininas na tecnologia, partilharam um estudo levado a cabo com o propósito de retratar as mulheres portuguesas que estudam e trabalham em áreas tecnológicas, e tinham aqui o propósito de dar a conhecer a percepção que elas têm em relação ao ambiente em que estão inseridas. Estes são alguns números que achei importante refletirmos. Por exemplo, 78% das mulheres que trabalham nestas áreas já ouviram ou observaram no ambiente de trabalho piadas aos gestos sexistas. 55% referem que são uma minoria no seu departamento e que muitas vezes, em contexto de trabalho, a sua opinião já foi ignorada até que um homem dissesse o mesmo. Depois também 46% referem que já se sentiram discriminadas nos processos de recrutamento. E esta percepção é importante porque em que isto afeta, esta percepção afeta as mulheres e a prestação que têm depois a nível de trabalho. Falta de confiança, sentem-se menos capazes, menos reconhecidas e naturalmente quando falam ou quando em questões de motivação a opinião não vai ser positiva, e isto depois transparece um pouco para toda a comunidade e para jovens raparigas que poderiam sentir-se inspiradas a ingressar em carreiras tecnológicas. Lá está, como falava há pouco, a questão vem a nível já dos estudos, ou seja, este estudo também inquiriu raparigas que, em idade escolar, que estavam a estudar, a nível de universidade, e 47% das estudantes sentem que o ambiente das turmas em que estão inseridos não é inclusivo. Muitas referem que algumas vezes existem perguntas direcionadas aos colegas rapazes, que por serem raparigas é assumido que, pelo corpo docente, que não sabem sobre determinado assunto, e isto é algo que é preocupante e é preciso pensar um bocadinho sobre isto. Portanto, aqui, de forma muito resumida e que já falámos, a disparidade de géneros é uma realidade na comunidade tecnológica, quer a nível global, quer a nível nacional. O sistema educacional é pouco inclusivo, também não existe uma representatividade feminina suficiente em contexto profissional, e muitas vezes as oportunidades de carreira surgem de forma muito, muito dispara. E estes são apenas alguns pontos da questão. Poderíamos falar aqui de salários, que, como poderão calcular, é outra questão que estamos a largos anos de distância de atingir a igualdade, ou questões como o facto das mulheres poderem ser mais influenciar no momento de decisão entre recrutar um homem ou uma mulher, mas bom, porque são temas mais transversais a todas as áreas, infelizmente, fica só para reflexão. E aqui, para fazermos uma pausa e um momento mais descontraído, queria-vos mostrar um vídeo que achei muito engraçado, mas ao mesmo tempo explicativo de como é que passamos de uma época em que existem várias mulheres na tecnologia e com um papel importante para uma época em que somos a minoria. Vou aqui. Sim. I was about to make a presentation. Desculpa, vou pôr início. I was about to make a presentation at a tech conference when a male attendee gave me this unsolicited piece of advice. Don't be nervous. You're hot. No one expects you to do well. I'm a software engineer, and I'm regularly asked this question. None of the men are asked. After giving a talk, I received abusive emails from men who said things like, I jerked off to the video of your talk. How did we get here? Why is this so common? How did tech become so male-dominated? Modern computing emerged in the early 1940s.
During World War II, the military hired hundreds of women to solve complex calculations that would improve the accuracy of weapons on the battlefield. Naval officer Grace Hopper, also a mathematics professor, developed a compiler, a program that translates English instructions into computer code. This paved the way for modern programming language. And by the end of the war, women worked on the Army's top secret project, the Electronic Numerical Integrator and Computer, or ENIAC. The ENIAC is often credited as the world's first general purpose computer. After all of our hard work, we weren't even invited to the ENIAC unveiling dinner celebration. The male hardware engineers were congratulated, while we trudged home in the snow. Throughout the 50s and 60s, women often worked behind the scenes building software while men specialized in mindless menial computer programming had become women's work. In 1967, Cosmopolitan magazine published an article hailing computer science as an exciting alternative to secretariat. 20 years ago, a girl could be a secretary, school teacher, social worker, or a nurse. Now have come the big dazzling computers and a whole new kind of work for women, programming. During the 1970s and 80s, the number of women pursuing degrees in computer science steadily increased. By 1984, women majoring in computer science grew to 37%, nearly twice what it is today. The revolutionary advancements in computer software of the 1980s brought a gold rush to Silicon Valley. The focus for men shifted from hardware engineering to software development. Men like Steve Jobs and Bill Gates became the heroes of the rapidly expanding industry. To the 21st century bicycle that amplifies a certain intellectual ability to stand. Pop culture gave rise to the stereotypical male nerd with movies like War Games, Weird Science, and Revenge of the Nerds. They don't have the moves or the muscle, but they've got the brain. Video game companies marketed their consoles as toys, and because toys were gendered, toy stores stocked games in the boy aisle. Ads depicted fathers teaching their sons how to use computers. Women often appeared as wives or product managers. I was a math geek in high school and thought comp sci would be no problem. When I went to college and took a beginning computer science class, I was already behind. When I asked questions, I was told, You should know that by now. Today, the number of female computer science majors holds steadily at around 18%. The truth is that the company had trouble hiring women because there was just a bunch of nerds. They never talked to them. How are they supposed to interact with and hire them? Tech companies reject women from jobs by saying they're not culture fit, which seems to be code for our male employees don't know how to socialize with women. Today, around 1 in 4 computing jobs are held by women. The percentage has actually fallen slightly in recent years, even as women are making large strides in other fields. These women are nerds and innovators. But because our culture relentlessly tells us that only men can be defined as geniuses, women get pushed out, leaving tech at twice the rate that men do. Women developed computer science, not just men. Programming is not male or female, and remembering that is a key step to fixing the tech industry. Gender. Bem, estou. Vocês devem estar a ver aqui a barrinha, mas pronto, eu já ponho isto outra vez. E portanto é isto, é o que falávamos. Existem várias barreiras que são necessárias ultrapassar aqui no caminho para a igualdade de género na comunidade tecnológica. E aqui um bocadinho em tom de conclusão, pegando nas palavras-chave que foram destacadas no estudo que referi há pouco, da Pioneers. Achei bastante relevantes as palavras que identificaram e acho que resumem um pouco do que é o nosso papel, porque no fundo, e como profissionais ou pessoas interessadas na área da tecnologia, todos devemos ter um papel ativo na luta contra estas desigualdades que ainda existem. E o que é importante? Aqui o despertar, o trazer mais mulheres para o setor, seja através da educação formal, de cursos ou outras formações. É preciso trazer mais pessoas para o setor e explicar que a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças e é acessível a quem
a quem estiver interessado e disponível para aprender, como em qualquer outra área. Em termos de integração, é preciso crescer fazer crescer e ativar a comunidade para aumentar o sentimento de pertença das mulheres, porque as mulheres sentem-se excluídas, sentem que é um mundo maioritariamente dominado pelos homens, e há muitas formas de fazer isto, nomeadamente o que estamos aqui a fazer hoje, promover o debate, organizar meetups, hackathons, o que seja, é importante fazermos isto. Em termos de um trabalho de reparação, tem mais a ver a nível de sistemas organizacionais e educacionais. É preciso termos sistemas que sejam firmes e consistentes contra atos discriminatórios e que não haja docentes no ensino a promover este tipo de práticas de discriminar homens e mulheres em qualquer que seja a área de ensino. Depois aqui, por último, o legitimar, que muitas vezes é visto como discriminação positiva. Eu não gosto muito do termo, acho que legitimar é uma coisa que é um conceito que se aplica melhor, que seja aumentar o número de iniciativas focadas no reconhecimento das mulheres em posições, neste caso na área da tecnologia. É preciso termos role models femininos para quando pensamos em alguma coisa que queremos alcançar, temos referências femininas e percebermos, ok, se aquela mulher conseguiu, se teve um caminho longo a percorrer, eu também consigo. E acho que isto é importante, termos um papel ativo na melhoria e combater estas desigualdades. E neste sentido, do que é que podemos fazer e como é que podemos contribuir para melhorar. Queria então passar aqui a palavra para a Miriam, para a Inês e o Ricardo, que nos vão explicar um bocadinho então do que é o projeto e em que é que se insere nesta iniciativa de melhorar. Obrigada por maturarem aqui estes minutinhos. Miriam, força. Vocês conseguem ouvir-me bem? Agora? Sim? Ok, fixe. Ok. Vou passar para ti. Certo. Conseguem ouvir bem? Conseguimos. Sim. Não? Não sei se é só aqui, mas está cortando. Aqui deu um retorno também. Ok, vou tentar fazer aqui outra vez. Parece algo relacionado ao áudio, na verdade. Não sei se o microfone ou algo do tipo. Pode ser o fone de ouvido mesmo, dando retorno. Está a cortar. Ok, espera aí. Vamos aqui ver. Não preciso desligar a câmera, se quiseres. Desliga a câmera para já. Às vezes ajuda. Vou montar aqui o escritório no plano. Não. Isto agora é uma correnteza de Zoom calls em todo lado. De maneira que... Ok, então... Share. Vocês conseguem ver. Conseguem ver. Espera, deixa eu... Não. Sim. Sim? Yep. Yeah? Ok, perfeito. Ora, como está bem a Daniela a dizer, muito bem, nós temos aqui um problema a nível mundial, mas em Portugal ainda mais preocupante, de falta de representatividade das mulheres neste setor das TIs, não é? E, portanto, isto é algo que nós pretendemos com o projeto minimizar, de forma a desmistificar alguns preconceitos e preconceitos que existem em relação ao qual é o papel da mulher nas tecnologias de informação, de forma a conseguirmos trazer, sobretudo, a malta mais jovem para este meio. Okay? Isto é, infelizmente, um problema que surge relativamente cedo. Não é? Quando nós temos uma percentagem ainda elevada de raparigas, jovens portuguesas, jovens alunas portuguesas que sentem que têm interesses diferentes dos colegas. Portanto, ao passo que alguém gosta de videojogos, ou de problemas de lógica ou de matemática, a maioria das colegas se calhar prefere enfermagem, ou brincar com os menucos, ou balé, ou a pintura, não é? E, portanto, essas pessoas acabam por sentir, será que eu sou estranha?
não é? Será que estou assim a escolher um caminho que não é mais correto para mim? Isso é algo que se vai propagando ao longo dos estudos nesta área, em que, e de certeza que muitas mulheres aqui já passaram por isso, é que são sempre uma minoria nas turmas onde passam. Ora, a partir do momento em que somos uma minoria, acabamos sempre por não nos sentir completamente integradas, completamente incluídas, e às vezes um pouco postas de parte em determinadas situações, e não ajudando o facto de alguns dos nossos colegas, ou às vezes professores com quem também cruzamos o caminho, não ajudarem a desmistificar um bocadinho até os próprios receios e conceitos que temos já a priori quando vamos estudar nestas áreas. Pronto. Nós, as raparigas do código, o que queremos é um mundo onde uma menina possa dizer que quer ser princesa, ou possa dizer que quer ser programadora, quer ser CEO, quer ser criadora, o que ela quiser. Portanto, nós o que estamos aqui a tentar demonstrar é dizer que, ok, a carreira tecnológica pode ser para ti, nós queremos que sejas bem-sucedida e, para além disso, vamos dar-te uma comunidade de mentores, de motivação, de oportunidades para que possas experimentar o que é estar neste meio da tecnologia. Portanto, o nosso projeto é para quem, no fundo? É para a Rita, que adora videojogos, que sempre quis construir o seu próprio videojogo, mas como as outras meninas não estão assim tão interessadas, ela pensa, se calhar sou eu que sou estranha. Não é? E é para a Joana, que está naquela fase de, ok, eu tenho que escolher agora um curso, eu até gostava de uma engenharia, porque eu sou boa à matemática, sou boa à ciências, à física, mas se calhar uma engenharia eu vou ter que saber montar e desmontar o computador do nada. Ou se calhar já devia saber programar. Portanto, estão aqui uma data de estereótipos e de conceitos, informação que não é real, que faz as pessoas, se calhar, enverdarem por outros campos, farmacêuticas, medicinas, enfermeiras, estão cheias de mulheres, ao contrário da parte das engenharias, porque muitas vezes vem daqui, vem da parte da pessoa já acha que vai falhar à cabeça, quando no fundo nem tem informação para saber o que é que requer mesmo um curso numa área tecnológica. Depois temos algumas jovens que já estão no meio tecnológico, mas que estão com algumas dificuldades. Isto às vezes sucede no percurso de qualquer um de nós, não é? Mas sobretudo nas raparigas que estão a sentir-se um pouco menos incluídas, que à primeira barreira desistem, porque a barreira não é algo que elas pensam que é algo que eu tenho de trabalhar mais, é algo que eu não percebo isto, eu não vou conseguir fazer isto. E toda a gente se calhar consegue, e a maioria dos rapazes já está mais à vontade, e não pergunta. Isso é algo que nós vemos muito nas aulas. É o rapaz, quando não funciona o código, ele chama a professora, o meu código não funciona, alguma coisa está errada com o código. Não é com ele, é com o código. Se forem elas, nunca chamam, ou quando chamam apagam tudo, o que já fizeram, e dizem, a professora não sei como começar. E se a gente fizer Ctrl+V, ali a ver o que é que elas já andaram a experimentar, às vezes faltava-lhes um ponto e vírgula. Portanto, o problema está, muitas vezes, é na cabeça de cada um. Portanto, os rapazes, o problema é do código, as raparigas, o problema é delas. E, portanto, a partir do momento em que nós vamos permitindo este tipo de mentalidade, nós nos estamos a ajudar a construir o percurso destas jovens. Portanto, o nosso objetivo aqui também é permitir que estas jovens tenham acesso a uma comunidade onde não há perguntas estúpidas, onde não há questões estúpidas, onde não há... podem perguntar tudo o que quiserem da forma que acharem correto e vão ter sempre pessoas do outro lado super dispostas a ouvir e dispostas a ensinar. Finalmente, temos ainda as pessoas que já podem ter terminado até a sua carreira, o seu ciclo de estudos, ou ser de uma área completamente distinta, por exemplo, pessoas que temos de direito, de outra engenharia qualquer diferente, letras, história, etc., que sempre tiveram curiosidade por programar, ou então às vezes até estão em áreas, por exemplo, de investigação, se calhar gostavam de se livrar daquelas folhas de Excel que são horríveis e passar a coisa para uma base de dados e tirar dados mais facilmente, mas não sabem por onde começar, porque nunca tiveram acesso e hoje em dia ainda é um pouco mais difícil com a quantidade absurda de informação que existe. E, portanto, são pessoas que também podem vir ter connosco, né, para a nossa comunidade, onde nós conseguimos dar-lhes alguma ideia por onde começar os seus próprios projetos e dar o mesmo acesso que todas as outras workshops e mentorias e por aí fora. Okay? Portanto, desde construir um website pessoal até usar para data science, por exemplo, que é algo agora muito, muito sexy na altura em que vivemos.
Portanto, o nosso projeto pretende associar duas coisas. Nós, neste momento, temos dissociadas completamente em Portugal. Portanto, nós temos programas de educação, mas que não servem a seu propósito de comunidade. Portanto, não é um sítio onde nós possamos ir interagindo, ir crescendo, ir aprendendo de uma forma gradual, em conjunto. Portanto, é algo mais estilo, tenho aquela hora que tenho que ver os vídeos todos da aula e depois faço os exercícios, ou é uma coisa one shot, tenho um workshop de 1 hora e acabou, nem sequer conheci ninguém que estava no workshop ao mesmo tempo que eu, por aí fora. Por outro lado, temos comunidades que servem o seu propósito de consciencialização, portanto, permitem o contacto com o setor, mas que acabam por ser eventos únicos ou meetups que depois não servem a seu propósito de educação, não é? E aqui é muito importante que nós não podemos só falar, nós não podemos só dizer a tecnologia é divertida, a tecnologia é para vocês, olhem para mim, eu sou uma mulher na tecnologia, mas sim dizer, olhem, está aqui, isto faz-se assim, experimentem, ponham as mãos na massa, vejam quão divertido é. Eu acho que até temos aqui algumas das nossas alunas, por acaso, na sessão, e elas não nos deixam mentir, que muitas delas já dizem, isto é viciante, eu comecei agora a fazer isto é viciante, isto é super giro, porque eu agora mudo isto por aquilo, a lógica encaixa, e elas ganham o bichinho, que é exatamente isso que nós queremos aqui, é criar o bichinho em cada uma delas para perceberem o quão a tecnologia pode ser interessante, divertida e uma carreira. Portanto, não só de estar ali a ouvir aquilo que entra por um lado sai por outro, mas ter uma experiência e dizer, olha, eu por acaso já fiz um curso disto e até tenho jeito, e até se calhar acho que gostava de fazer isso no futuro carreira. Portanto, o que nós queremos dar aqui é a junção destas duas componentes, educação e comunidade. Quem somos nós, na verdade? Nós somos, neste momento, uma equipa pequenina, em nós começámos o ano passado só assim a organizar a nossa estrutura interna, e neste momento temos 10 mentores. Vocês já veem aqui que as probabilidades estão invertidas, eles só são 3, portanto nós ainda conseguimos estar de olho em cada um quase personalizadamente, ok? Temos 3 rapazes, no total 10 mentores. Isto também é importante, portanto, uma coisa que vocês logo veem por aqui é que nós temos, pronto, perfis diferentes, isto é apenas um excerto daquilo que temos na comunidade. Somos completamente heterogéneos em termos de perfis. Portanto, temos engenheiros informáticos, temos investigadores, temos docentes, temos malta de gestão de informação, mas também temos perfis diferentes, portanto também temos malta que ganham concursos internacionais de mandar mensagens, temos pessoas que fazem hortas, temos pessoas que gostam de música, que já tiveram bandas, portanto somos pessoas reais, não só, e acabamos com aquele estereótipo do vídeo da Daniela, do marrão na cave dos pais, a jogar videojogos a tarde toda, não é verdade, nós também gostamos de crossfit e coisas associadas, ok? E depois perceber que, apesar do projeto, obviamente, ser mais orientado a alunas, portanto, a raparigas, nós também temos rapazes connosco no projeto e isso dá-nos um grau muito maior de percepção das diferentes experiências e de colaboração, portanto não é o objetivo aqui segregar nenhum dos grupos, mas sim trazermos o que deveria existir efetivamente em todas as empresas, em todas as comunidades, termos uma comunidade em que somos iguais, que isso também é importante, haver contacto com ambos os géneros neste caso. Em termos técnicos, nós também temos um perfil muito heterogéneo, portanto nós dominamos um conjunto vasto de tecnologias, estas são apenas algumas, claro que uns dominam mais umas, outros mais outras, ok? Mas para além disso, utilizamos estas tecnologias para trabalhar em áreas distintas, isso também pode ser interessante para as nossas alunas, porque não é só uma questão de aprender determinada linguagem, mas, por exemplo, aprender um conceito ou uma aplicação, ou ver até no que é que aquela linguagem é utilizada, o que é que eu posso fazer se eu aprender aquela linguagem. E, portanto, se tivermos pessoas mais interessadas, por exemplo, numa carreira em cibersegurança, em fazer a sua própria app para o telemóvel, temos casos desses, pessoas que têm os seus projetos pessoais e gostavam de desenvolver um website ou uma app, ok? E também temos pessoas que fazem investigação ou que estão até a tirar doutoramentos e por aí fora, e que estão interessadas, por exemplo, mais numa área de machine learning. E, portanto, isto associa não só a componente técnica, não é, que se calhar até podiam obter de outra forma, mas também a componente conceptual e de acompanhamento a um projeto específico. Portanto, aqui a personalização vai um bocadinho para além do que nós temos tipicamente
na internet, se quiserem. Para além disso, nós também desenvolvemos algum trabalho de mentoria, ou seja, estabelece uma mentoria entre uma aluna e qualquer um de nós, em que se escolhe uma tecnologia ou uma linguagem, o mentor consoante o seu perfil e o contacto é estabelecido a partir daí. As mentorias não têm uma periodicidade fixa, nem têm um formato específico, é sempre adaptado àquilo que a aluna precisa, quando ela necessita e de que forma é que necessita. Claro que não fazemos trabalho de casa a ninguém, atenção, mas estamos sempre disponíveis para dar uma dica. Olha, vai por aqui, ou explora isto, tens aqui este documento para ler e depois vem falar comigo. Para além disso, não é só técnico, não é? Há pessoas que até nunca programaram, não sabem por onde começar, e, portanto, se calhar a ajuda é mais no sentido, eu gostava de aprender, por onde é que eu começo? Quais são as linguagens neste momento para o mercado de trabalho que são mais apetecíveis? Como é que eu faço, como é que eu desenvolvo o meu portfólio para uma mudança de carreira, se estiver interessada? Portanto, e às vezes só para conversar sobre alguns temas que não são relacionados com a tecnologia. Portanto, há espaço para tudo na comunidade. Neste momento, pronto, como eu disse, nós começámos o ano passado assim a organizar-nos e este ano arrancámos com o nosso primeiro ciclo de workshops, que é precisamente um workshop de introdução às tecnologias web. Portanto, as nossas alunas têm sido umas guerreiras, porque nós já vamos na 5ª semana, estamos ainda uma sessão de abertura, e portanto todos os sábados às 10 nós fazemos a malta toda a levantar-se cedo da cama para estar 2 horas a falar sobre tecnologia. E tem corrido muito bem, portanto nós fazemos uma rotatividade entre mentores, para que elas também possam conhecer várias pessoas, vários perfis e formas também de ensinar, que também é importante. Passámos 2 modos de HTML, estamos a terminar agora um CSS, ainda vamos dar JavaScript e um bocadinho de Git, para elas também colocarem os seus projetos pessoais online, que é algo que também nos motiva e espero que os motive a construir um projeto personalizado. Pronto, portanto, ainda estamos no decorrer desta sessão. Claro, isto começa do zero, portanto, a parte engraçada também é essa. Portanto, uma pessoa que nunca ouviu falar de web, não sabe nada de web, que chega ao final deste workshop com a sua própria página feita pelo seu dedo, e tem sido uma aventura engraçada de ambas as partes. Portanto, as sessões são muito interativas, nós expomos alguns conceitos e passamos logo à apresentação, a exercícios, deixamos desafios semanais que elas têm que chegar ao final durante uma semana. Obviamente encorajamos os projetos pessoais, tem sido engraçado porque no dia dos namorados, por exemplo, faz uma página web para o namorado, depois põe lá só um bocadinho, né, para a gente também não ver tudo, mas põe ali assim, olha, fiz isto, não sei o quê, ou eu não consigo fazer, mas o meu namorado ajudou-me a acabar qualquer coisa, e acaba por ser engraçado a forma como interagem também com o seu dia-a-dia naquilo que estão a aprender. Pronto, finalmente nós temos agora algumas coisas preparadas para os próximos tempos. Uma delas está a continuação deste curso de tecnologias web. Isto é importante porquê? Porque lá está, o nosso objetivo não é só dar um workshop pontual. Portanto, vocês já veem que o nosso primeiro ciclo já vem com 7 semanas. E o objetivo é que estas pessoas que terminem este ciclo possam depois aceder a uma espécie de segundo módulo que as leva um bocadinho mais além. Portanto, com base no que já aprenderam agora, que é maioritariamente front-end, depois tem uma componente muito mais forte de JavaScript, base de dados, e conseguem fazer uma própria aplicação já com muito mais interatividade e por aí fora. Para outras que possam entrar eventualmente no projeto, estamos a preparar outro workshop que será, em princípio, Python, porque é o que muita gente também manifesta que quer aprender. Claro, temos outras assim alinhadas, mas em princípio serão estas duas as principais a abordar. A nossa comunidade, pronto, nós temos muita atividade no Instagram, não é? Que é onde desenvolvemos a maioria do nosso marketing, mas a nossa comunidade é interna e privada. Ou seja, nós temos uma rede interna onde há espaço para colocar as informações relativas ao workshop, onde gerimos as mentorias, onde também temos histórias de dúvidas, recursos, oportunidades de formação, portanto, mesmo que não sejam nossos, não é? Se nós soubermos que existe um workshop aberto ou um mini curso, seja o que for, nós disponibilizamos para que as pessoas possam inscrever-se. E termos ainda, como recebemos ou dos nossos meios internos, seja da universidade, seja até nas diferentes empresas onde trabalhamos, oportunidades de emprego e recrutamento
para algumas pessoas que possam estar naquela fase até de mudança de carreira, ou simplesmente acabem daqui a uns meses o curso e que queiram explorar uns empregos, um tipo de empregos mais júnior e, portanto, tenham acesso a essa informação. Pronto. Tinha aqui um vídeo curtinho da nossa rede, portanto, elas estão a terminar um modo CSS, pelo que nós deixamos, por exemplo, um desafio de construir uma página web, agora que elas já são capazes, temos toda a informação e às vezes é estruturada passo a passo, e depois incentivamos a colocar alguns prints, por exemplo, há pessoas que dizem, olha, não consegui, como é que eu ponho isto agora para a esquerda que não consigo? Ou outra pessoa diz, já estou quase a terminar. Ok, e nós consultamos, olha, falta aqui esta informação, isto agora, o que é que será? Ok, portanto, sempre incentivando a que elas procurem muito por si mesmas e aprendam muito a googlar também, por exemplo. Para além disso, já temos todas as informações, oportunidades de emprego, as conversas de café. O maior tópico que estamos agora a desenvolver é a introdução à web, portanto também vamos tendo outros tipos de tutoriais mais curtinhos, por exemplo, responsividade é uma coisa que não vamos conseguir abordar, mas temos aqui um mentor dedicado que colocou um exemplo com um formulário tintim por tintim, como se costuma dizer. E claro, também há espaço depois para brincar, não é? Para explicar até outras coisas que não são associadas diretamente à programação, mas conceitos programadores e, portanto, aqui explicámos o que era o conceito de um patinho de debug, que muita gente não conhecia, e depois vamos descobrir que afinal gosta dos programadores, têm o seu próprio pato, e isto vem muito associado também à própria comunidade e tentar perceber o que é um dia na vida de um programador. A par com isso, nós também temos muita atividade mais virada, se calhar, para a consciencialização, portanto, não diretamente da rede interna, mas gostamos de fazer rúbricas mais ou menos orientadas a quebrar alguns estereótipos e a introduzir alguns temas. O ano passado, a nossa principal foi a Mulher Tech, ou a Rapariga do Código do Mês, em que todos os meses, durante o ano, escolhemos uma mulher na tecnologia, falamos um bocadinho da atividade que ela desenvolveu ou da importância que teve para o mundo tecnológico. Este ano decidimos inovar, escolhemos a rubrica de Talk Nerdy to Me, portanto escolhemos palavras assim, buzzwords, como cookies, a cookies foi da semana do mês passado, Bitcoin, cloud, bot, que muitas pessoas ouvem, mas não sabem exatamente o que é que quer dizer, ou muitas pessoas vão à net e este tipo está-me sempre a oferecer cookies, mas não sei o que é que ele quer, mas pronto, aceitar e siga, não é? E portanto há aqui muitas coisas e muitos conceitos que ficam depois associados que as pessoas acham piada a conhecer. Obviamente temos também as secções de rúbricas de sugerir livros ou sugerir filmes, que normalmente dão sempre aquele toque na representação feminina. Temos ainda estes que nós chamamos os momentos facepalm, que vêm um bocadinho de encontro àquilo que a Daniela esteve a falar, daquela pequenina discriminação ou daquela pequinha, e vocês não têm noção a quantidade de pessoas que depois nos respondem a dizer, olha, já me aconteceu isto, e nós ficamos, epá, eu nem sei o que é que eu ia dizer, é tanta coisa que eu poderia ilustrar. Nós normalmente também não vamos a coisas muito pouco ortodoxas, mas algumas coisas que ouviram e que as nossas alunas também ouvem e que são desagradáveis, como por exemplo ter um bom projeto e perguntarem se foi a namorada a fazer. Portanto, isto pessoalmente já me aconteceu e é difícil de ouvir, não é? Depois temos ainda os kits de aprendizagem, portanto sugerimos vários kits ou vários sites ou apps que as alunas podem começar a usar para fazer umas brincadeiras, para aprender alguns conceitos. Nós também não conseguimos chegar a toda a gente, não é? As nossas alunas entram em batches e, portanto, é impossível. Temos uma comunidade enorme em que não se perca um bocadinho a personalização. Pronto, essencialmente era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Espero que tenha sido assim, eu falo muito rápido, mas espero que tenha dado um overview da nossa comunidade, do trabalho que desenvolvemos. Se estiverem interessados em colaborar, passar pelo nosso site, se souberem de alguém. Se calhar podemos deixar esta parte porque o professor já aqui a responder que tenho interessadas em colaborar e se calhar avançamos aqui para conseguirmos que toda a gente fale. E depois no final abrimos aqui o debate e se calhar vai haver perguntas mais sobre o projeto. Desculpem lá. Respondemos. E olha, fiquem agora com o Ricardo e Inês, ok? Com licença, vou até parar de share, está bem? Ricardo, Inês, eu não sei como é que vocês querem fazer em termos de ordem, se querem partilhar alguma coisa ou não. Não, eu só, pronto, na prática, olá a todos, antes de mais, posso dizer só aqui qualquer coisinha, portanto, eu e a Inês fazemos parte do projeto
e na altura a Daniela e a Miriam convidaram-nos também, como fazemos parte do projeto, para vir dizer alguma coisa da nossa perspectiva pessoal e da nossa experiência pessoal. Eu posso começar, eu não vou dizer nada que seja propriamente novo em relação àquilo que a Miriam e a Daniela acabaram de dizer, mas como alguém que está ligado principalmente à academia, porque passo grande parte do tempo e grande parte do meu trabalho é ligado a universidades e politécnicos e afins. Quer dizer, esta desigualdade é bastante visível, portanto, vocês, se forem a qualquer faculdade que tenha cursos de engenharia informática neste país, a desigualdade existe e é visível, portanto não são só estatísticas, não são números, vocês entram e veem, vão a uma turma teórica, prática, o que for, e de facto essa desigualdade está lá e é bastante visível e bastante perceptível. E de facto o que eu vos queria só mostrar um bocadinho ou falar um bocadinho era da minha perspectiva pessoal, principalmente enquanto alguém que é homem, mas também que é alguém que está nas tecnologias, o que é que me fez participar ou juntar-me a este projeto, acima de tudo. Como disse, não vou dizer nada que seja novo, mas acho que, enfim, fica a minha contribuição. De facto, desde que eu estou na área das tecnologias, que há este nível sempre existiu, é algo que, como eu acabei de dizer, é bastante visível, não só na parte de indústria, mas lá está na parte da academia desde cedo, vocês em qualquer cenário de ensino encontram esse nível, e a grande questão para mim é o porquê, ou seja, o que é que justifica este nível, o que é que leva a que este nível de facto aconteça. Isto não é uma resposta que me pergunta objetiva, provavelmente a resposta certa até não é uma única resposta, mas sim uma combinação de respostas e de fatores, mas eu, da minha experiência pessoal e das convivências que vou tendo, quer com alunos, quer com docentes, quer com várias entidades ou com vários atores de interesse na área, eu claramente identifico um fator que está muito relacionado com os preconceitos e os caminhos pré-definidos numa idade muito jovem, tanto para homens como para mulheres, neste caso particular, obviamente, para as mulheres na área das tecnologias. O que é que eu quero dizer com isto? É que, de facto, nós andamos um bocadinho para trás ao nível do ensino, e vamos ao primeiro, segundo, terceiro ciclo, por aí fora. E, de facto, há um conjunto de ideias pré-concebidas não só das próprias jovens mulheres, mas principalmente de todo o meio que está à volta delas, de sociedade, cultural, etc., que impõe, entre aspas, um conjunto de caminhos que são mais indicados para homens e mais indicados para mulheres. E isto reduz brutalmente a exposição que as mulheres têm a muitas das áreas, neste caso as áreas das tecnologias. E, portanto, o conjunto de opções que depois são tomadas no futuro são tomadas já de um leque que foi bastante reduzido à cabeça. E portanto isto acontece essencialmente por questões culturais, não há uma justificação, obviamente, como todos temos essa percepção, não há uma justificação lógica para isto, no sentido que não há nenhuma predisposição natural que homens ou mulheres tenham para determinada área, mas acontece essencialmente porque estas ideias pré-concebidas estão embutidas na nossa sociedade e na nossa cultura. E fazem com que, de facto, o processo de educação muitas vezes fique reduzido a determinados caminhos que não são necessariamente aqueles que todos poderão querer tomar se tiverem contacto e se tiverem percepção do que é outras coisas, outras áreas, como é o caso das tecnologias, e portanto esse fator é essencial, ou para mim é um dos fatores essenciais do problema, e que depois se junta a um segundo fator que eu também acho que é muito preocupante, que é de facto a diferença na hostilidade de como as mulheres e os homens são recebidos no meio tecnológico. Ou seja, se vocês pegarem numa rapariga de 13, 14 anos e ela quiser de facto entrar em comunidades, enfim, tentar aprender, juntar-se a fóruns, o que for, o nível de hostilidade com que será recebida à partida é muito maior do que aquele se fosse do sexo masculino. E isso muitas vezes não quer dizer que seja tudo feito por maldade, em alguns cenários será certamente, outros acaba por ser simplesmente porque, por exemplo, são meios completamente dominados por homens, ou seja, a própria inclusão torna-se logo mais difícil por esse caminho. E obviamente que há outros cenários que são com maldades,
eu falo frequentemente com várias pessoas que estão por exemplo, em indústria e claramente há uma certa tendência para, não quer dizer que se materializem desigualdades salariais ou desigualdades de acesso a cargo, mas, por exemplo, de menosprezo do trabalho, porque a mulher, claramente aquilo não vai estar bem feito, quando na realidade não há nenhum motivo para isso ser verdade. Enfim, uma série de preconceitos que depois também se passam para o mercado de trabalho. Onde é que eu quero chegar com isto tudo? É que, de facto, há aqui 2 fatores que eu acho que são essenciais, que são a fonte do problema e que são também a fonte da solução, que são a educação e a inclusão. E, portanto, o que me levou, de facto, a fazer parte deste projeto e achar que este projeto tem um impacto, ou que poderá ter um impacto bastante positivo a este nível, é que, de facto, é um projeto, como a Miriam mostrou e a Daniela também, o target é mesmo esses dois contextos, ou seja, é um projeto que não só identifica a problemática, mas também cria condições para que ela seja discutida e para que esta inclusão possa existir através da comunidade, e ao mesmo tempo tenta, ou faz, concretamente, a parte de formação de educação, ou seja, leva a estas jovens mulheres, e não só, o conhecimento para que elas possam decidir, ok, se isto é para mim ou não. Porque há aqui uma questão muito importante que eu acho que é importante definir, que é, a ideia não é obrigar ninguém a ir para as tecnologias, a ideia é criar a igual oportunidade para que todos possam ir para as tecnologias. E, portanto, se nós mostrarmos o que são as tecnologias a pessoas que se calhar de outra forma, neste caso mulheres que de outra forma, não teriam acesso a elas ou não teriam acesso pelo menos a conhecer o que é que elas eram antes de tomar uma decisão do que é que será o seu caminho futuro, acho que isso por si só já é fantástico e de facto acho que esta comunidade, este projeto poderá ter essa capacidade e acho que tem de conseguir juntar os 2 âmbitos e conseguir fazer muito por esta temática e essencialmente por reduzir o desnível, ou quem sabe no futuro até com um bocadinho de trabalho todos nós eliminar completamente esse desnível. Portanto, como eu disse, não disse nada de novo, foi só um contributo Obrigada, pessoal, Ricardo. um contributo pessoal daquilo que... Mas acho que foi muito importante, porque era o que falávamos, acho que é um caminho que temos a percorrer e cabe-nos a todos fazer a diferença, seja homens, seja mulheres. Eu acho que é a constatação daquilo que de facto se fala, se diz e se vê nos números, e aquilo que eu sinto como alguém que está nas tecnologias já há alguns anos e que acaba por estar muito ligado à academia, é que de facto é muito visível estes números, esta problemática. Se nós formos aos sítios, se nós formos lá, se entrarmos num departamento de uma faculdade, numa universidade, numa empresa, isto é visível e de facto há que fazer alguma coisa em relação a isto. E portanto é um bocado esse o meu contributo. Obrigada, não tenho muito mais a dizer. Obrigada. Inês. Olá a todos. Eu acho que para não estar a repetir um bocadinho o que já toda a gente diz, eu acho que não há aqui nada que alguém tenha dito que eu não tenha concordado. E acho que eu fiz uma mudança de carreira de uma área de comunicação para uma área de informática acho que sou a prova viva da maior parte das coisas que foram faladas aqui, especialmente quando a Miriam estava a fazer uma pequena introdução sobre como é que no percurso inicial, desde básico, secundário, falta de exposição e falta de representação acabam por, e mesmo que estava a dizer, a ideia de nos limitarmos a certas profissões que são aquelas que nós idealizamos como sendo as para nós, sem nenhuma razão muito palpável por isso, porque eu, para ser muito honesta, eu adoro escrever, mas não faço ideia porque é que eu meti na cabeça tão cedo que jornalismo era a profissão para mim e não havia absolutamente nenhuma alternativa. Quando depois, chegando à adulta, foi de género, eu adoro para aí 50 áreas diferentes e vivia-me a fazer para aí 50 coisas diferentes. Mas também prende-se um bocado de cuidado com a questão das decisões. A única cena que eu acho que fazia, que ainda não foi falado muito, só falámos um bocadinho, é o depois. Ou seja, eu tive muito apoio, tive muita sorte a fazer a transição, fui apoiada por imensa gente à minha volta, neste caso imensos homens, que eram as pessoas que eu conhecia da área, que me apoiaram, me disseram que eu tinha capacidade de fazer as coisas, que me desbloqueavam quando eu tinha uma dúvida técnica. Tive imensa sorte. As Raparigas do Código era um bocadinho a tentativa de criar esse ambiente para outras pessoas. Eu tive essa sorte, calhou, porque trabalhava em empresas de software com pessoas de quem eu gostava e que me apoiavam, e acho que as Raparigas de Código podem ter esse efeito noutra pessoa de ganhar momento e dar momento a outra pessoa e garantir que a pessoa não fica bloqueada em coisas pequeninas, como a Miriam também estava a dizer.
A coisa que eu acho que ainda não foi assim muito referida é o após entrada e após até, vamos dizer, depois do primeiro emprego, que é o festival de endurance, a maratona, que é sobreviver ano após ano e não ir plantar couves ou fazer outra coisa qualquer, porque é mesmo um exercício de descoberta ao longo dos anos de como é que nós vamos fazer o jogo de cintura de nos mantermos aqui sem anularmos completamente a nossa identidade, que foi a minha primeira opção, foi ok, eu agora sou um homem, pronto, acabou, eu não tenho nenhum pensamento feminino e não tenho nenhuma opinião feminina, e se alguém fizer uma piada sexista, homofóbica, racista à minha beira, eu vou fingir que não ouvi, ou não sei, vou passar à frente, e fazer esse caminho do primeiro anular até chegar ao ponto em que estou confortável para falar e se às vezes tiver que não ser a pessoa favorita de alguém no escritório, tem que ser. É um jogo muito difícil para ter em cada equipa nova em que entramos ou em cada espaço social em que nos encaixamos, estar a ter que ter esse exercício constante de como é que eu vou não anular totalmente a minha personalidade no meio de 80 homens, e vou continuar a expressar os meus interesses, que se calhar não tem nada a ver com o resto das pessoas que estão ali, mas ao mesmo tempo também não chatear ninguém, de certa forma. E agora eu recentemente passei para um ramo mais específico, para a área da segurança, onde ainda é bastante pior a nível de números, digamos assim, e onde há uma mentalidade um bocadinho mais clássica, ainda diria que o desenvolvimento está a ficar bastante mais fácil a nível de integração. Pelo menos em 6 anos eu sinto que há empresas bastante mais woman-friendly, e segurança ainda está um bocadinho mais atrás, tem sido novamente um bocadinho um retrocesso de ok, eu tenho que novamente aprender a mexer nestes ambientes. Eu não acho que este seja o principal problema, eu acho que o problema vem mesmo da educação, começa muito mais cedo do que isso, mas é verdade que mesmo depois de todas essas barreiras ultrapassadas, continua a ser uma maratona de endurance. É isso. Inês, olha, muito obrigada pelo teu testemunho. Eu achei muito interessante aqui esta questão que a Inês fala do anularmos e por outro lado também o apoio de homens, porque não quero de todo demonizar os homens na área da tecnologia, não é essa a mensagem que eu quero, e os restantes participantes acredito que também não acreditem nisso. Porque eu, tal e qual como a Inês, também tive muita sorte quando eu estou no mesmo projeto aqui na UBEI, estou no Santander, no ISBAN, desde que entrei, desde 2014, e tive muita sorte em termos de apoio, porque as pessoas que me apoiaram mais foram homens, foram colegas homens, que nunca duvidaram do meu trabalho e da minha capacidade, e pelo contrário, isto às vezes pode ser, parece aqui um bocado contrassenso, mas houve muita resistência das poucas mulheres que existiam no nosso ambiente de trabalho. Eu lembro que eu entrei numa equipa que éramos éramos 12 pessoas e eu só via mais uma mulher, e eu sofri imenso, foi com a outra mulher, não foi com os homens. Tinha vários comentários do tipo, aqui como a Inês diz, a questão de nos anularmos, porque depois também há outra vertente da história que é, ok, se queres estar na área da tecnologia, não podes ser uma mulher, não podes arranjar, não podes, sei lá, expressar-te de forma nenhuma, e cheguei a ouvir comentários da outra rapariga da equipa do tipo, isso unhas bonitas é que a Daniela. Como quem diz, ok, ela é a menina bonita e não está aqui para trabalhar, está aqui para pavonear-se. E pronto, acho que às vezes é isto que a Inês diz, é preciso algum jogo de cintura para estarmos nestes ambientes, e muitas vezes os culpados não são os homens, é uma questão cultural e é uma questão que temos de, sei lá, lutar todos para combater. Olha, obrigada Inês pela tua partilha, acho que foi muito interessante. Laís, Paula, não sei como é que se querem organizar em termos de ordem. Quem quer falar primeiro? Posso continuar aqui com continuação do assunto que a Daniela estava comentando, a questão às vezes da gente até fazer e receber discriminação da própria mulher. Isso também aconteceu comigo, também foi um choque, por no começo ter sido apoiada
por homens, enfim, ter tido esse apoio. E às vezes, quando a gente recebe um pouco essa crítica, acaba sendo até um choque um pouco mais forte e a gente acaba querendo não duvidando um pouco da nossa capacidade. Então, acho que assim, com o decorrer da minha trajetória, até pelo fato de ter mudado de país, uma cultura diferente, quando a gente chega num ambiente novo, independente se você seja homem ou mulher, claro, sempre tem aquela questão de você precisar provar o seu trabalho, a sua importância. Acho que quando a gente é mulher, acaba isso tendo um peso muito maior pelo fato de acharem que você não é tão capaz ou porque veio só para complementar equipe, não talvez porque você realmente é especialista naquele assunto. Então, realmente, eu acho que também o que a Inês disse é a gente aprender a ter esse jogo de cintura constantemente, algo que aconteceu na faculdade e que continua sendo dentro do meio corporativo. Era basicamente isso. A Inês acabou por dizer muitas coisas do que eu queria, que realmente é uma luta diária, não é só na questão do escolher qual curso a gente quer cursar, durante a faculdade também, principalmente no início, eu lembro que foi um choque quando eu entrei na faculdade, porque eu amava física, matemática e achava que já teria uma super base. Quando eu cheguei, a maioria dos meninos de todos já sabiam programar, e eu olhava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Talvez isso não é para mim. E cheguei a questionar várias vezes, será que realmente é isso? Será que eu vou me encaixar? Paula, Mas imagina... interromper, mas já agora como é que tu passaste das físicas e tu tiraste o quê? É ciência da computação. Ok, como é que como é que decidiste? Como é que foi a tua decisão? O porquê entrar em tecnologia? Sim, sim. Na verdade, eu realmente fui daquelas pessoas que batalhou por não querer aceitar que queria uma carreira mais voltada a TI, o que fosse. Eu estava inscrita para fisioterapia, passei, e por sorte, com o grau que eu tinha conseguido a prova, eu conseguiria pegar alguns outros cursos. E, por fim, na semana antes de começar as aulas, eu decidi internamente, falei, vou tentar, porque realmente era a área que eu mais gostava, por ser a área de exatas, e acabei escolhendo. Mas não foi a tua primeira opção? Era alguma coisa... Exato. Alguma coisa me impedia, me ficava assim. E assim, era uma coisa interna, lá está. Aqui a Exato. questão das construções sociais que nos incutem. Que fica na cabeça. Eu já havia me interessado pela área porque tinha feito um curso de férias, que era sobre programação, até na faculdade que a minha mãe trabalha, que é uma faculdade de engenharia no Brasil. Mas, mesmo assim, nesse curso só haviam meninos, eu fiz amizade, mas, querendo ou não, a gente, não sei, às vezes não se sente fazendo parte daquilo. Então, mesmo ter ido super bem no curso, ter pedido exercícios extras para o professor, realmente ter me interessado, eu ainda fiquei um pouco em cima do muro, mas eu depois acabei decidindo e foi a melhor coisa que fiz, mas realmente rola essa indecisão, e até no trabalho, às vezes questões básicas, assim, a forma, às vezes, como falam às vezes uma pessoa sente-se parva de perguntar, não é? É tipo, exatamente. Ok, por ser mulher estou a perguntar isto, toda a gente vai saber e eu vou ser tipo, olha, do lado, e eu que estás a dizer estamos aqui só para complementar e não porque nos destacamos. Exatamente. Isso acaba sendo... na verdade, é um pouco trabalhar a nossa resiliência e confiar no nosso taco. A gente está ali como eles, a gente estudou como eles, e o porquê não colocar a nossa opinião, o porquê não dividir, ou até explicar o seu ponto de vista. Às vezes a gente fica, assim, percebo que às vezes eu fico muito quieta em algumas reuniões, porque fica aquela falação e você acha que ninguém vai realmente ouvir o que você tem a dizer, vão falar, tá bom. Então, acho que é mais essa questão de se impor e realmente... E se você está convencida que aquilo pode ser algo que pode agregar, que realmente você tem que dizer e compartilhar suas ideias. Acho que isso é super importante. Obrigada, Paula. Não. Olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa, se posso passar a palavra aqui à Laís. Obrigada. Laís, olá. Olá, pessoal, boa noite. Conta-nos a tua história. Eu vou tentar compartilhar um pouco da minha trajetória aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei conhecer o projeto das Raparigas do Código. Achei muito interessante, achei do caralho, desculpa. Achei muito bom. Eu quero participar, inclusive. Ruth, temos de cortar isto.
Desculpa, foi sem querer. Foi sem querer. Inclusive, eu aprendi a falar mais palavrão aqui em Portugal. Foi uma das coisas que a cultura portuguesa me trouxe mais. Isso é verdade. Eu porque eu também senti que se fala mais aqui. Desculpa, voltando aqui Vamos voltar Ok. Eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória desde da escolha por TI, porque escolhi TI. Olha, alguém me perguntou de onde eu sou. Eu sou lá de onde o vento faz a curva, sou da esquina do continente. Eu sou da Cidade do Sol, também conhecida como Natal. Fica ali realmente na esquina do continente. Uma cidade muito bonita, vocês têm que conhecer quando tiver oportunidade e não tiver mais Covid. Pronto. Então, vou tentar compartilhar aqui com vocês um pouco da minha trajetória, desde como eu fui para TI, como eu escolhi o português. Meu primeiro contato com TI, eu poderia dizer para vocês que foi porque eu gostava, de repente, de coisas difíceis e desafiadoras, ou porque, de repente, eu gostava de ficar apertando botões e quebrando a cabeça com problemas complicados. Eu poderia dizer também que eu nasci para isso, que aquilo sempre me fascinou, mas seria tudo mentira. Eu vim para TI, na verdade, por acaso. Totalmente por acaso. Mas podem me perguntar assim, como assim por acaso? Bom, interior muito pequeno do Rodrigues, essa cidade tem pouco mais de 12 mil habitantes, eu acho que é pequena até para os parâmetros portugueses, de pequeno, de tamanho, de dimensões. E no fim do ensino fundamental chegou uma escola na região onde eu morava, era uma escola técnica, conhecida como Instituto Federal hoje em dia, e essa escola chegava integrando o ensino médio a um curso técnico, ou seja, você terminava o ensino médio e já saía com um curso técnico. E aí era uma escola pública, federal, de renome, na qualidade de ensino, e eu vou me inscrever. Ensino gratuito e de qualidade, de graça. Me inscrevi no processo seletivo e as únicas opções que eu tinha, basicamente, eram agroecologia e informática. E aí eu pensei, agroecologia? Meu Deus, eu não me vejo trabalhando com agricultura, mexendo com plantar couves ou programar? Não me vejo isso. E aí foi realmente por eliminação, acabei escolhendo o curso técnico de informática, e foi aí que eu comecei a, de fato, entrar no mundo TI, conhecer e saber sobre a área e começar a gostar de rápido, realmente, e foi basicamente paixão à segunda vista, não foi a primeira, mas foi a segunda. E aí a escolha do curso universitário foi baseada no curso técnico, eu já vinha de um curso técnico, e aí eu quis continuar porque realmente me interessou, me despertou curiosidade e eu queria saber mais. Eu queria, de fato, enveredar pelo mercado. No curso técnico, só para vocês terem um parecer da quantidade de meninos e meninas que tinham, a sala tinha em torno de 60 alunos, desses 60 alunos, apenas um pouco menos de 10 eram meninas, ou seja, arredondando, mais ou menos um sexto só da quantidade de pessoas que tinha na sala eram mulheres, e o resto eram predominantemente em curso masculino. Já dá um assustado, você olha assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou no lugar certo? mas enfim, eu gostei do curso, resolvi continuar, ingressei na universidade, e quando eu entrei na universidade, nada muito do que eu já tinha visto no curso técnico. Eu chego na universidade e o curso é, mais uma vez, predominantemente masculino, só que era pior. Eram 40 alunos, desses 40, 2 eram mulheres, duas mulheres só. E eu fiquei, meu Deus, será que eu estou insistindo numa coisa que é para mim mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Na verdade, não eram nem 2 mulheres, eram 3 a princípio. Só que a terceira eu nem conto muito com ela porque ela desistiu muito rápido. Ela, acho que não passou nem um mês, foi um pouco tempo. Ela chegou, se assustou porque só tinha homem no curso. Ela olhou assim, meu Deus. Ela se sentiu intimidada, de fato se sentiu intimidada. Disse, não, isso não é para mim, eu vou embora. E foi. E aí só continuou 40 alunos, só 2 meninas. Bom, eu de fato também me senti intimidada, porque eu era mulher e só tinha homem. E o sentimento que predominava em mim era, no começo dos primeiros 3 semestres, era de fato medo e desespero, porque eu olhava, meu Deus, eu acho que eu não sei se eu vou continuar. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou, vamos lá. Vamos ver o que dá isso daí. E aí eu continuei. Mas realmente eu me sentia muito intimidada no começo, por só ter meninos. Eu ficava me perguntando o tempo todo se eu era capaz, se eu estava no lugar certo, e aquelas perguntas que eu acho que toda mulher em TI se faz no começo quando está entrando no curso.
Então, além desses motivos, tinha outros motivos. O curso não foi um curso fácil, era um curso difícil. Foram muitas noites mal dormidas, ou dormindo em cima de livros. Naquela época a gente usava mais livros. Quando eu falo naquela época, eu me sinto um dinossauro. Mas realmente faz um pouquinho de tempo já. Faz 10 anos, então já faz um tempinho, e realmente não tinha tanto conteúdo disponível na internet como hoje em dia. Bom, além disso, como os outros falaram, era um tido como curso masculino, era um curso de menino. Tinha esse preconceito, ainda existe esse preconceito, que esse curso era para menino, não era para menina. Então, além de todas essas dificuldades, ainda tinha esse preconceito que existia. Bom, mesmo assim eu continuei. O que foi isso? Ok. Bom, mesmo assim eu continuei. Pode continuar, Luiz. Ok. Foi um barulho. Ok. Mesmo assim eu continuei, dos 40 alunos que entraram, só se formaram 8. De 40 alunos se formaram 8, eu era a única mulher que me formei junto com a turma. E, contra todas as adversidades, eu consegui me superar no curso, e ao fim do curso eu recebi o prêmio de melhor aluna da turma. Aluna laureada. Uou! Parabéns! Foi bem fixe. E é isso, mas a vontade de desistir realmente é imensa no começo. Mas depois você vai começando a realmente a saber lidar com as situações. Estar a interromper-te, mas eu não sei se referiste, eu se calhar não ouvi. O que é que tu trabalhas em que área? Estás na Farfetch, certo? Desculpa. Eu acho que eu falei no começo, mas eu sou software engineer na Farfetch. Eu trabalho com .NET, trabalho com C#, tecnologia. Eu sou especialista em back-end. Front-end não é minha praia. Pronto. Bom, e foi aí que eu terminei meu curso universitário, e depois que você terminar a universidade, você é o quê? Desempregado. Antes eu era estudante, depois você termina a universidade, todo mundo é desempregado. E aí começou a saga para encontrar o meu primeiro emprego. Desde a universidade, eu gostava mais, eu tinha uma tendência a me identificar mais com a área de infraestrutura, em detrimento da área de desenvolvimento. E por realmente questão de afinidade. E aí o meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi no estágio, ainda na faculdade, e esse estágio era basicamente suporte ao usuário, que envolvia parte de infraestrutura também, envolvia montagem e manutenção de computadores, eu carreguei computador debaixo do braço, envolvia redes, infraestrutura, envolvia basicamente tudo que tivesse relacionado à TI, até coisas às vezes que nem estavam relacionadas à TI, envolvia. Porque o usuário acha que de repente a gente, se tem energia, está passando energia por aquilo ali deve ser TI, então vamos chamar ele para dar suporte a um ar-condicionado. Tem energia, está passando, deve ser TI. Eu passei por situações engraçadas nesse estágio. Mas esse foi o primeiro contato com o mercado de trabalho, assim, como estágio, foi o meu primeiro contato. O primeiro contato com o desenvolvimento também foi no estágio, também ainda na faculdade, ao fim da faculdade. E foi muito fixe. E uma coisa que era comum nesses dois ambientes é que eu era a única mulher. Não tinha ninguém além de mim. Só tinha homens e eu sempre era a única mulher. Bom, passando para a parte realmente do mercado profissional, ao fim do curso universitário, o que eu fiz basicamente foi, vou ver aqui, vou fazer uma pesquisa e vou ver quais são as melhores empresas que tem aqui na região para trabalhar. E aí, a partir dessa pesquisa, eu vou mandar currículo para eles e vou tentar. Vamos lá. Sou desempregada, não tenho nada a perder. E aí, foi o que eu fiz. Eu fiz o meu currículo, encontrei lá 3 empresas que eu classifiquei como melhores da região para se trabalhar e mandei o currículo. Tive sorte, 2 delas me responderam e marcaram entrevista. Então, já teve um percentual muito bom de retorno. E eu fiz a entrevista para as 2 e para ambas eu recebi retorno positivo. Logo. Desculpa. Se tivesse, pode escolher. No teu primeiro contato com o mercado. Sim. E aí vinha mais uma vez o meu dilema, porque eu era mais inclinada para a área de infraestrutura, já tinha tido a experiência com a parte de suporte, mas existia uma oportunidade na área de infraestrutura, que na verdade era mais relacionado com suporte também, e a outra oportunidade era para a área de desenvolvimento. E eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Fiquei muito inclinada em aceitar a proposta de infraestrutura, mas acabei não aceitando porque eu já tinha tido uma experiência com suporte ao usuário e não era o que eu queria.
tinha muita pouca perspectiva de crescimento profissional. A oportunidade de desenvolvimento me dava muito mais perspectiva de crescimento. E aí eu resolvi arriscar e disse, eu vou dar uma chance, eu vou tentar, vou tentar. E aí fui para a área de desenvolvimento. Meu primeiro cargo foi programadora júnior. E pronto. A equipe nesse projeto era composta por 4 pessoas e, mais uma vez, eu era a única mulher. Mais uma vez, eu ficava assim, meu Deus, será que só vai ter eu? Sempre todos os projetos, em todos os lugares que eu trabalhar, sempre vai ser só eu de mulher? Bom, até então era. Bom, depois disso, eu só fui ter contato com uma mulher trabalhando em TI na minha segunda oportunidade, no meu segundo emprego, e eu trabalhei em uma equipe de mais ou menos 25 pessoas, e dessas 25 pessoas, 4 eram mulheres, isso era um recorde. Era, meu Deus, 4 mulheres, uma equipe de 25. Que máximo! Dessas 4 mulheres, 2 eram desenvolvedoras e uma era tester e outra era gerente de projeto. E foi, assim, a experiência que, para mim, eu finalmente pude ter alguém para me inspirar, porque eu era de longe a que tinha menos experiência no grupo. Na realidade, na equipe inteira, eu era de longe a que tinha menos experiência, era mais inexperiente. E em relação ao grupo de mulheres, também era menos experiente. Tipo, 10 anos de diferença de experiência. Tipo, eu estava começando, realmente, engatinhando. E foi aí, acreditem ou não, que eu conhecia a melhor programadora que até então, não porque eu só conhecia ela de programadora, não era por isso. Não era por isso. Ela era realmente a mulher que se destacava em um ambiente majoritariamente masculino. Ela era a melhor programadora da equipe inteira, realmente, e eu me inspirava muito nela. Aprendi muito com ela. Eu achava o máximo, porque ela era mulher num grupo, numa equipe que só tinha homem e ela se destacava. Eu queria ser tão boa quanto ela. Poxa, eu quero ser assim quando eu crescer. Entende? E isso é muito importante, a gente ter em quem se inspirar, a gente ter pessoas que digam, ó, você consegue também, você consegue ser tão boa quanto eles, você consegue, você tem a mesma capacidade. Sim, isto foi uma questão que focámos no início, que é uma coisa que falta, que é a questão de role models femininos que não temos. Maioritariamente são personalidades masculinas e mesmo nos mídias o que nos vendemos é Steve Jobs e por aí são sempre personalidades masculinas que alcançam os maiores feitos e é isso que falta termos exemplos femininos para nos inspirar. É muito, muito importante. E eu me inspirava nelas, não só em uma, mas em todas elas. Eu achava elas eram excelentes profissionais, ainda são, na verdade, eu não trabalho mais com elas, mas ainda são excelentes profissionais. E eu finalmente não me sentia mais sozinha como mulher em TI, porque finalmente eu trabalhava com outra mulher além de mim, né, na equipe. Bom, eu aprendi muito com elas, nós nos tornamos boas amigas. E aí, uma coisa que eu tinha percebido até então, na minha experiência, era que, de fato, mulheres eram muito raras em TI. Em todas as etapas, desde do curso até o mercado de trabalho, realmente nós somos muito raras. Mas uma coisa que eu notei também, nós somos raras, mas as poucas profissionais que eu conheço são excelentes profissionais. São, de fato, no Brasil a gente chama de tampa de cruz. Tem outras expressões também, mas eu acho que é melhor não falar. Só porque estamos com a sessão gravada. Deixamos para off record. Deixa-me só dizer uma coisa já agora, que isso acaba quase por ser uma necessidade, infelizmente, não é? Porque o que estás a dizer basicamente as que ficam são aquelas que se calhar até têm um talento natural ou até têm uma capacidade excelente natural e não ficam se calhar as pessoas mais medíocres, mas é triste porque no universo masculino tu tens pessoas mais medíocres na boa e ninguém diz quando vê um developer homem mais medíocre, do género nunca mais trabalho com um homem porque apanhou um medíocre no caminho. Por isso também é espetacular que as mulheres sejam ótimas profissionais, mas por outro lado também é um sintoma de discrepância, de certa forma. Sim, com certeza. É aquela exigência, tens de ser espetacular, é o que tu dizes, porque se não fores, és excluída. É tipo, ok, cometes um erro e pronto, só podia, né? Isto foi uma gaja a fazer. Tem muito mais peso nas nossas costas em relação a fazer um bom trabalho do que os homens, porque nós somos raras, então essa responsabilidade acaba sendo maior.
de ter que fazer um bom trabalho, porque se não for feito um bom trabalho, vão apontar na nossa cara e vão dizer, é porque era mulher. Eu já escutei isso, era mulher. Entende? É complicado. A gente tem um caminho muito, muito longo a trilhar ainda. Obrigada, Laís. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa. Só para encerrar, eu vou só falar da questão da migração do mercado brasileiro para o português, que foi bem interessante. É rapidinho para terminar. Força. Bom, eu não sei qual que vocês imaginariam que seria a minha maior dificuldade ao migrar do mercado brasileiro, do Brasil para cá, para Portugal. Qual a maior dificuldade que vocês acham que eu teria? Alguém pode chutar? Adaptação? Eu já Entender o adianto. português de Portugal? Olha aí, eu sabia, tem que ser uma brasileira para falar isso. Tinha que ser uma brasileira para falar isso. Por incrível que pareça, a maior barreira que eu encontrei foi o idioma. E foi aí que eu percebi que, na verdade, sim, o idioma. Foi aí que eu percebi que, na verdade, Brasil e Portugal falam idiomas totalmente distintos. Nós falamos brasileiro. Vocês não viram novelas portuguesas, é o problema. Vocês têm exato. A gente não consome nada de Portugal, não consome então a gente nada, não faz ideia da forma que vocês falam. Então é a gente não diferente consome quando a nada. gente chega aqui, todo mundo consome pelo menos ou músicas, novelas, alguma coisa, conteúdo do Brasil. E eles entendem a gente não entende nada. É até engraçado. E eu não tinha dimensão disso. Eu cheguei aqui, não, a língua não vai ser barreira. Poxa, Portugal colonizou o Brasil, não vai ser barreira. E aí eu acabei descobrindo que a gente fala idiomas diferentes, brasileiro e português. São coisas realmente distintas. E aí o que acontece? Nos 3 primeiros meses que eu passei aqui, juro para vocês que eu não entendia quase nada que vocês falavam. Era muito difícil, muito difícil. E aí eu desenvolvi uma estratégia. Não é possível. As palavras são quase todas as mesmas. Vocês põem um bocadinho mais açúcar nas vogais, não é? Mas o resto é igual. Para vocês é super fácil entender a gente, mas para a gente, pode perguntar qualquer brasileiro que você conheça. Pergunta. Olha, já estão se identificando aqui. Pergunta a qualquer brasileiro que você conheça, qualquer um. E diga, quando ele chegou aqui, qual foi a maior dificuldade dele. Opa, que engraçado. É super curioso, porque para nós lá está, mesmo expressões específicas. Eu trabalho com um rapaz brasileiro também que está há pouco tempo em Portugal e ele disse exatamente a mesma coisa. Olha, mais um. E nos primeiros 3 meses, realmente eu não entendia quase nada que vocês falavam e eu acabei desenvolvendo uma estratégia para conseguir pelo menos entender qual era o conteúdo que vocês estavam falando no momento. O que eu fazia? Eu entendi uma palavra, eu pegava aquela palavra, segurei a palavra aqui, hein? Guardei a palavra, pegava outra, peguei essa palavra aqui, e aí montava um quebra-cabeça, eu ia montando um quebra-cabeça para entender pelo menos qual era, o que vocês estavam falando, qual era o conteúdo que vocês estavam falando, pelo menos para ter uma ideia geral. E era assim que eu me virava no começo. Você tem noção, quando chegou aqui, que vocês pronunciaram para mim, SDK, meu Deus, o que é isso? Porque para a gente o K, na verdade, é K, não é capa. E só por causa dessa letrinha, eu ficava com um problema absurdo de entendimento no trabalho para conseguir absorver o que eu precisava entender para conseguir fazer meu trabalho. E, meu Deus, SDK. O que é isso? É uma tecnologia que eu não conheço. SDK. Eu nunca tive experiência com isso, estou muito lascada. Deus do céu. Na verdade, era só a pronúncia da letra que era diferente e só por isso eu não sabia o que era. Inclusive, eu cheguei a desenvolver um mini dicionário. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar depois em PDF. Algumas palavras... Mandar a academia para publicar internamente na plataforma de e-learning, acho que é interessante. Eu vou organizar ele, que ele está meio bagunçado, e vou mandar para vocês. Mas algumas palavras que tem nele, basicamente, é peão, boleia, força. Força foi uma palavra que eu cheguei assim, um colega abriu a porta para passar e ele falou força. Aí eu olhei para ele, força, meu Deus, eu estou forte. Que força. Aí eu ignorei e andei, continuei, né? Força. E aí depois de um tempo eu vim entender o que era força. O peão foi uma história bem engraçada também. O peão foi em Lisboa. Eu estava em Lisboa, caminhando lá, tinha uma construção, e aí tinha uma passagem para peões, e tinha placa, somente para peões. Peão no Brasil é trabalhador de... Peão no Brasil é trabalhador de
e construção civil. É o trouxa. Exato, é o trolha de vocês. Trolha. E aí, o que eu fiz? Passagem somente para peão, eu passei pelo meio da rua, porque era para peões, eu não trabalhava ali. Bom, é isso, eu acho que consegui partilhar um pouquinho da minha Só falta nós temos alunas brasileiras e temos que nos pôr a par disto, porque senão qualquer dia o dialeto não funciona. Tens que nos mandar o dicionário. Temos um problema a começar logo no nome. Rapariga, supostamente. Pois, quando eu escuto alguém me chamando de rapariga, eu fico, meu Deus, como assim? Não entra, não é natural ainda para mim. Assim, você fica assim, como assim? A primeira semana na Alba, a minha mente se direcionou para mim chamando de rapariga. Eu olhei assim para ela. Eu acho que você tem que explicar que pra gente é negativo, né? Para eles não é, mas pra gente, em alguns lugares do Nordeste, é meio negativo. Você chamar de rapariga quer dizer muito outra negativo. coisa bem pior. Sim. É muito negativo. Desculpa entrar em a gente usa moça. Quase a bater a horinha. Aliás, já estamos na hora. E queria só abrir aqui um bocadinho de tempo para os presentes, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de falar. Se queriam colocar alguma questão, se querem partilhar a vossa visão, dizer alguma coisa, estejam à vontade, para não sermos só nós aqui a monopolizar a conversa. Não? Ninguém? Perguntas? Há pouco aqui no chat, Andreia, tu estás aqui a falar no chat, querias falar sobre a questão de colaborar com as raparigas. Fala connosco, pergunta antes do que queres saber. Eu também gostava de partilhar uma coisa convosco. Então, eu sou Sofia Domingos, sou IT Recruiter na UBEI, do Porto, mas em 2008 entrei em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e ao final de 2 anos desisti, porque as 16 raparigas com que eu tinha entrado num curso de 60 pessoas, na União de Ciência de Computadores com Engenharia de Redes, basicamente foram desistindo todas, foram saindo todas e foram descobrindo outros percursos que à partida eram mais corretos para elas, por assim dizer. E eu, como também tinha outros sonhos, que se calhar tinha interrompido para entrar numa área, porque eu gostava muito de tecnologia, muito de informática, acabei por ir atrás deles também porque fazia mais sentido, parecia também mais fácil. Eu tive muito apoio também por parte dos rapazes do curso, atenção, eles eram impecáveis, mas eu sentia que para nós era tudo mais difícil. Ainda havia uma questão que eu acredito que se vivencia muito, que é, se tu és muito boa a matemáticas, tu vais-te ver um bocado à rasca com a programação. Se tu vieres de um curso profissional de programação, tu vais-te ver muito mais à rasca com as matemáticas As e por aí fora, que vão ser muito mais complexas para ti. Então havia ali um bocadinho uma diferença, uma separação entre a malta que era melhor na parte de código e se via à rasca com as matemáticas e a malta das matemáticas que se safava, mas que até tinha algumas dificuldades ali em algumas linguagens de programação. Eu se calhar na altura fui pelo caminho mais fácil, que foi pensar, não vou acabar o curso, por um ano consegui a licenciatura, vou para outra área. E assim foi, fui para a Faculdade de Direito, fiz o curso de Criminologia, e entretanto o meu caminho não fazia sentido na parte profissional. Primeiro, por causa das saídas, e segundo, porque eu percebi, ok, então agora como é que eu vou construir o meu caminho, pegando na parte tecnológica que eu gosto, que é importante para mim, e conciliando com esta parte das ciências sociais. E agora estou muito mais perto, sou muito mais feliz do que aquilo que era há uns tempos atrás. E acredito que se calhar no futuro a minha vida até vai passar ainda mais pela tecnologia do que o que passa neste momento. Tenho contacto todos os dias com pessoas com percursos incríveis e arrependo-me bastante, olhando para trás e pensando naquilo que deixei e daquilo que desisti. Sofia, mas nunca é tarde. Aliás, a nossa mensagem aqui é essa, é que nunca é tarde e é uma área para toda a gente, principalmente se já tiveste o contacto. Sim, já tive o contacto e arrependo-me muito de ter deixado de ter, porque na altura eu ainda continuava a fazer algumas coisas e a pensar isto se calhar pode ser interessante no futuro, a parte de cibercrime, etc. Juntar as duas áreas sempre foi uma coisa que eu via como algo muito possível. Agora estou mais perto daquilo que realmente gosto e gosto muito daquilo que faço e vejo-me muito próxima de algo que é importante para mim, que é a tecnologia, mas acho muito importante e muito relevante o vosso contributo, acho que é espetacular, acho que vai dar uma visibilidade muito maior, se calhar a pessoas que, como eu na altura,
quase todas nós. Só para mencionar que 2 dessas raparigas, só 2 das 16 que entraram em 2008, mais ou menos é que acabaram o curso. Porque de facto todas nós fomos desistindo bocadinho a bocadinho e deixando isso para trás. Tenho colegas enfermeiras, tenho colegas contabilistas, tenho colegas... E aqui falamos um bocadinho da falta de talento, não é? Porque se calhar nessas pessoas todas que foram desistindo havia muito talento para a área tecnológica. Sim. E que acabamos por perder por preconceitos e ideias concebidas que não fazem sentido. Sim, é verdade. E nós sentíamos que era muito mais fácil aquilo que vocês mencionaram há bocado, um rapaz colocar a mão no ar e dizer: professor, tenho uma dúvida. Era mais fácil ajudar a completar aquele código do que ajudar a começar muitas das vezes, apesar de nós já termos começado e termos apagado. Eu sentia também que o apoio era um bocadinho diferente na altura. Acho que as coisas mudaram. Também na altura nós começamos de uma forma um bocadinho estranha. Eu comecei a introdução à programação com Python e depois passei para estruturas de dados com Java. Foi uma transição assim um bocadinho difícil, mas pronto, acho que entretanto as coisas começaram com C e agora com Java, também foram mudando um bocadinho. As matemáticas, que eram muito voltadas, era igual na altura, não havia qualquer distinção entre um matemático e alguém que viesse de um curso de ciência dos computadores, era exatamente a mesma matemática, tínhamos matemática todos juntos. Acho que agora já há uma adaptação também das unidades curriculares e acho que as coisas estão adaptando também cada vez mais às necessidades e àquilo que faz sentido para cada curso também, o que ajuda. Estou aí pegando em 2 coisitas que vocês disseram, que acho que são super importantes. A primeira é a educação. Eu acho que no nosso sistema educativo, nós neste momento, as pessoas que chegam do secundário super capazes, das ciências, por aí fora, já é assumido que tu tens que saber programar ou aprender aquilo assim, ok, sabes matemática, agora vou-te aqui explicar como é dos lados, como é que se faz uma função e agora fazem o exercício. E isso não acontece ao nível das pessoas que vão tirar áreas técnicas antes, ou cursos profissionais, entre aspas, antes de passarem para a faculdade, ou seja, que vêm por outro caminho. É-lhes dado uma fundação, uns fundamentos muito mais básicos. E por outro lado, nas engenharias, portanto, por exemplo, temos aqui pessoas que tiraram informática, onde as coisas são explicadas lá quase não é do básico, já assim é difícil, mas são explicadas. Quem vem de uma biomédica, que é o meu caso, quem vem de uma eletro, por aí fora, não chega lá e aquilo é tudo ao molho, as cadeiras são as mesmas, se não sabes, passas a saber. E o que era suposto aprenderes num ano ou meio, em 6 meses, aprendes em 1 ou em 2 porque tem que ser, porque não há espaço e não há esse cuidado em ensinar os alunos dessa forma. Felizmente agora estamos a ter novas iniciativas para ensinar o pensamento lógico e computacional logo nas crianças e também nos secundários, mas ainda são alguns projetos muito piloto. Quando isso devia acontecer de base, acabava-se as áreas de projeto, acabava-se as coisas todas que não servem para nada e punhamos uma cadeira de pensamento computacional que se calhar fazia muito mais sentido. Por outro, o que a Sofia estava a falar e da Daniela da falta de talento, não é só o talento, reparem, se nós vamos deixar a tecnologia do futuro ser construída só por homens, isto vai ser descalabro, sem ofensa, meninos, mas é assim, nós precisamos que a tecnologia seja inclusiva, senão qualquer dia eu tenho um telemóvel que não consigo agarrar com a minha mão pequenina, tenho um phablet que tenho que andar assim, ou tenho carros que se eu me estourar naquele carro, eu provavelmente morro, porque ninguém testou aquilo com um corpo feminino, não é? Testaram os airbags e outro tipo de tecnologia só sempre com o modelo masculino, que é o padrão. E, portanto, nós também não podemos deixar cair a tecnologia que move vários fatores da nossa vida, desde a educação, desde a tecnologia, desde a comunicação, desde a saúde, só passar sempre por uma perspectiva, portanto, para a perspectiva de 50% da população. E, portanto, estas mulheres desistirem não só é mau para elas, como é óbvio, porque neste momento a tecnologia também é o que dá mais dinheiro, é o que dá mais possibilidades, é o que dá mais liberdade, mas também a própria sociedade, não é? Nós estamos aqui a comprometer-nos de uma maneira grave, que daqui a uns anos vai ser mais grave do que está a ser agora. Portanto, temos que acabar com isso de alguma maneira e tem que ser a não fazer as pessoas desistir, a fazê-las a sentir-se incluídas, integradas. E se dizer que uma pessoa aguenta 2 anos e desiste, é como quem me dá um tiro. Só uma coisa, Miriam, desculpa, mesmo complementar isso, que é outra das formas boas de garantir que as pessoas ficam em organizações é contratar os homens certos, digamos assim, porque faz toda a diferença. Se nós sabemos que temos, em média, e eu já vi isso imenso pela positiva em organizações onde estive, de
podia ser a única mulher no departamento de engenharia de 30 pessoas, que já aconteceu, mas não havia ali ninguém que me fizesse sentir excluída, porque todas aquelas contratações de homens que lá estavam tinha sido excelente, e quando eu digo isso, digo a mesma coisa de preferências sexuais ou etnias ou o que fosse, aquelas pessoas que estavam lá eram todas pessoas que criavam um ambiente extremamente saudável. Por isso, não é por aí que se vai cativar pessoas, mas pelo menos ajuda quando se tem organizações super em que é fácil alguém entrar e manter-se lá muitos anos, e principalmente quando são pessoas mais júniores, sentirem-se à vontade para fazer perguntas estúpidas e todas aquelas coisas necessárias. Acho que isso também é muito importante. Sem dúvida. Acho que era um bocadinho do que falámos aqui, que já há discriminações e etc. em processo de recrutamento, porque muitas das vezes também as pessoas que estão a recrutar, às vezes são as pessoas que vão trabalhar contigo e é isso mesmo, não faz sentido ter equipas de pessoas que não respeitam mulheres. Não sei se mais alguém quer partilhar alguma coisa. Eu estava aqui a responder no chat, porque aqui Miriam, 2 segundos, a Miriam perguntou-nos por causa das raparigas do código, Miriam Santos, que não, 2 Miriams, e pronto, em termos de colaborações, pedimos sempre que o façam através do site, eu deixei aqui o link. E depois, em termos de conteúdo, podem sempre acompanhar através das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, que vão sendo partilhadas as novidades e iniciativas que estão a ser levadas a cabo. Acho que é isto. Não sei se alguém mais quer partilhar alguma coisa. Eu gostava de partilhar a minha história. Olá. Olá, Kátia. Boa tarde. Eu entrei recentemente na AOBEI, há cerca de 2 meses. E também, pronto, senti todas as histórias aqui que foram faladas, eu de facto encaixo em todas elas. E aqui pegando um bocadinho na história da Miriam, eu tirei Engenharia Biomédica, ramo de Eletrónica, e ou melhor, antes de ter decidido ir para a Engenharia Biomédica, eu sabia que queria ir para a área da saúde, dos equipamentos médicos. E de facto, pronto, todo o meu grupo de amigos e tudo mais não entendia o porquê. Eu sou uma pessoa feminina, também já foi aqui falado, normalmente nestas áreas não estão à espera de pessoas femininas e de pintar as unhas e whatever. E eu na altura eu sabia que gostava dessa área. Infelizmente também tinha um pai que dizia: como é que tu vais para isso e não vais para a enfermagem? Então as minhas 2 opções foi Engenharia Biomédica e Enfermagem, entrei nas 2 e tomei a decisão de entrar em Engenharia Biomédica. Acho que uma das coisas aqui que não foi falada e que de facto eu senti muita diferença é que eu, para além de ter entrado na área de Eletrónica, não me perguntem o porquê, porque realmente no primeiro ano eu só pensei em desistir, programação, microprocessadores, C, sistemas digitais, tudo, eu entrei num Politécnico. E de facto, num Politécnico ainda há mais essa distinção de homem e de mulher. Eu posso dizer que eu tive, a maior parte das cadeiras eram comuns com as turmas de Eletrotecnia e Computadores, não havia mulheres nesse curso de Eletrotecnia e Computadores, e a Engenharia Biomédica dividia-se em 3 áreas: a área da Informática, a área da Eletrónica e a área da Biomecânica. E tudo o que era meninas ia para a área da Biomecânica. Eu e mais 3 fomos para a área da Eletrónica, só 2 acabámos o curso. Foi muito difícil. E embora eu hoje esteja na área do IT, também aqui um bocadinho partilhar a minha história, porque eu acho que a pessoa não deve desistir. Eu tentei exercer na área em Portugal, fui entregar currículos em mão às empresas, que na altura de eletrónica, de equipamentos médicos, e por várias vezes me foi perguntado se eu sabia mexer num multímetro. Ao que eu respondia, com o meu projeto final de curso, eu montei um equipamento de raiz e eu dizia: acho que tem aí a resposta, eu sei mexer num multímetro. Isto também é um bocadinho para dizer que, de facto, na altura, quando terminei o curso, também já faz há muitos anos, cá em Portugal ainda não havia muito essa discriminação de uma mulher da eletrónica no mundo de homens, porque tudo o que é hoje em dia engenheiros de manutenção de equipamentos médicos são homens, e eu tive que desistir dessa área
e foi quando tive a oportunidade de entrar na área do IT, porque também inicialmente as empresas na área do IT recrutavam engenheiros informáticos e desde que eu entrei nesta área começaram a alargar o leque e pediam qualquer engenharia. E hoje em dia estou muito feliz, não quero voltar para a biomédica, tenho imensa pena. Já estou há muitos anos na área do IT e queria também só partilhar essa história. O que é que fazes? Desculpa. Pois, eu achei curioso, porque eu estou no Santander. Sério? Sim. Estás no ISBAN? Não. Estou na área do marketing. Ah, ok. Do marketing digital. Ok, Sim. deves estar no mesmo. Estás em Lisboa? Sim. Estou em Lisboa. Ok, deves estar no centro-estado. Eu não sei, porque eu, como entrei em época de pandemia também, estou em casa, não conheço ninguém, nunca fui ao escritório. Sim, é só um bocadinho para falar da minha história. Acho que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Eu, embora deixei a biomédica de lado, mas sempre gostei muito desta parte da programação e tem corrido bem desde que eu entrei na área. Olha, ainda bem e obrigada pela tua partilha de resiliência, porque acho que é a mensagem que temos de deixar, é que temos de continuar a lutar por aquilo que acreditamos e que gostamos, independentemente das condições não serem as melhores para já. Certo. Cabe-nos a nós caminhar e lutar por isso. Obrigada. Não sei se mais alguém quer partilhar a sua história. Alguma coisa, algum comentário? Estejam à vontade, a ideia é mesmo essa. Posso só intervir, não vou demorar muito tempo. Olá a todos, boa noite. Eu já tenho muita endurance em termos de IT. Eu comecei no IT em 1983, ok? Quando não havia internet, não havia portáteis, não havia telemóveis. As máquinas eram bem grandes, portanto não havia este tipo de... havia duas linguagens, três, que eram utilizadas, portanto em mainframes e tecnologia IBM. Na altura já haviam bases de dados, mas hierárquicas, portanto o DB2 ainda estava em laboratório. Entrei para a informática através do Instituto de Formação da IBM, ok? Onde estive um ano em formação intensiva, a fazer testes e exames com os System Engineers da IBM. E éramos 30 pessoas. Dessas 30, algumas foram desistindo pelo meio, não aguentaram o curso, resultaram no fim, ao fim do ano, portanto, 6 raparigas, portanto eu na altura tinha 23 aninhos, não é verdade? 6 raparigas e 3 rapazes, pronto. 2 foram escolhidos para ir para a área de sistemas e o resto, 5 raparigas e 2 rapazes, ficámos como programadores. Arrancámos com a máquina, foi instalada e nós, com a ajuda dos System Engineers da IBM, onde uma das pessoas que muito nos ajudou e ainda hoje é a minha mentora, portanto era mulher, ok? E ainda hoje eu falo com ela e puxou muito por mim, eu puxei por ela e digo-vos uma coisa, trabalhei em vários centros de informática, trabalhei em todos os departamentos e serviços de informática. Nunca houve, nunca desisti de nada por causa de um homem, por causa de um grupo de homens, porque quando eu tinha razão, mostrava que tinha razão, e se nos põe no impasse à frente, nós temos que arranjar os nossos fundamentos, sem medos, porque estão ali 3 homens e eu estou sozinha. Não, é o trabalho, é uma questão de trabalho. Não há género no trabalho. Há pessoas que pensam, há pessoas que estão a trabalhar, há pessoas que estão lá por
objetivos da empresa, e é isso que nós temos que seguir. E há pessoas que falham e tem de ser admissível para todos falharem, homens ou mulheres. Há pessoas que falham, independentemente de serem homens, serem mulheres. Há pessoas que têm sucesso, ok? Independentemente de serem homens e serem mulheres. Temos que começar a levar, sim, a parte tecnológica às escolas. E é por aí que temos que começar. O meu filho teve o primeiro computador com 3 anos, que eu lhe dei, e penso que começa aí, que haja já aí uma grande falha, porque hoje qualquer garoto e garota tem um telemóvel e é preciso, de facto, ajudá-los, mesmo aqueles que não têm condições para o fazer, ajudá-los, seja com jogos, seja com computadores, seja com aquilo que for, para que comece a nascer, a criar raízes, o bichinho pelas tecnologias e pela informática e pela programação, porque hoje ainda há miúdos e miúdas, portanto é dos dois lados, ok? Que na escola não conseguem fazer uma pesquisa no Google para apresentar um trabalho. Portanto, e nós temos que os ajudar. As associações de pais têm um papel importante nisso, os diretores das escolas têm um papel muito importante nisso, e eu creio que é por aí que passará, ou passaria, digamos assim, um grande incentivo, seja menino, seja menina, não interessa, mas desde a escola primária e se calhar até desde o infantário, começar a criar ali um certo gosto pela tecnologia. Portanto, eu tenho 37 anos de informática já. Muito interessante, Maria. Ok, e continuo a trabalhar. Obrigada. E continuo a trabalhar e continuo com o meu mau feitio, por isso. E assim é que tem de ser. Ok, obrigada, desculpem lá. Não, nós agradecemos imenso a partilha, Maria. Foi de facto muito outra perspectiva. Nós estamos aqui a falar dos problemas atuais, mas claro que numa altura. Eu também estou a viver no mundo atual, certo? Claro, sim, mas estamos a falar aqui a nível de educação, as diferenças deveriam de ser ainda mais relevantes. Havia os manuais em papel. É super atual. Eu só tive o meu primeiro computador, acho que no 12º, e era porque precisava, e era um que já tinha sido roubado da minha mãe e reavido, e eu sou daquelas pessoas que fazia os trabalhos à mão, e a enciclopédia, e colava ali uma imagem, e era isso, e desenhava as capas do trabalho. Portanto, isto neste momento é incompreensível, não é? Eu podia para imprimir os meus trabalhos em casa, uma coisa assim, e portanto neste momento, não é, as crianças já nascem a telefonar ao pai a dizer que nasceram, portanto, quer dizer, não faz sentido agora neste momento, não é? Há outra questão que, por exemplo, peço imensa desculpa, há outra questão que poderia ser bastante útil. Isto foi um projeto que aconteceu numa das maiores seguradoras portuguesas. Portanto, até um determinado momento as empresas compravam os computadores, não é? Para os departamentos, para as agências, os computadores eram comprados pelos próprios bancos, pelas seguradoras, etc. E quando se avançava um pouco, que se fazia upgrades de release, os rollouts, etc., esses computadores iam para um armazém, mas estavam perfeitamente bons ainda, não é? Portanto, daria para uma criança na escola, daria para tudo isso. E uma das diretora, ok? Diretora, era mulher da informática, mudou todo o sistema de informática de uma grande seguradora, Mundial Confiança. Teve a excelente ideia de, junto da administração, pedir, porque já não tinha espaço nos armazéns para juntar tanto material, que fosse divulgado pelos funcionários a doação a quem concorresse desse material a escolas, associações, portanto, a quem precisasse. Os próprios funcionários poderiam comprar. Pronto, eu concorri
concorri para uma escola, concorri para 2 associações, instituições desportivas, para tentar captar as crianças para não andarem na rua. E tive a sorte de ter tido 10 computadores para uma associação e 10 computadores para um outro clube. Houve escolas que obtiveram isso e essa informação tem que passar, devia passar também para as empresas, porque esse material, por vezes, ou é deitado fora ou não se dá valor, e pode ser, de facto, utilizado por crianças que não têm meios e não têm forma para comprar um computador, e isso ajudaria bastante. Há, por exemplo, uma miúda que tem 16 anos, está a fazer um curso em que o monitor está nos Estados Unidos. Portanto, o monitor utiliza um Apple, ok? E ela, como está numa família de acolhimento, não tem dinheiro para comprar um portátil Apple, que é dos mais caros, não é? Pronto, então andam várias pessoas a juntar-se para tentar arranjar um Apple para que ela possa seguir e ter as mesmas ferramentas portanto, que os monitores têm. Mas isso seria, de facto, começar pelas escolas, ajudar, de facto, os miúdos mais necessitados, e seria um bom começo, e junto às empresas tentarem fazer esse levantamento de material não utilizado, e levar isso às escolas, às associações, é extremamente importante. Muito, muito, muito importante. Obrigada, Maria. Okay, obrigada. Não sei o quão comum é, mas conheço empresas do Porto que têm em que isso acontece frequentemente, em que eles têm uma rotatividade de material e chegando a X anos de vida eles são doados. Não sei, conheço pelo menos 2 ou 3, não sei se isto é uma coisa que é super comum ou se é uma coincidência, mas sei que há vários programas aqui no Porto pelo menos a fazer isso. Pois eu aqui em Lisboa também não sei é. como é que funciona, eu acho que não é muito comum, não. É muito Pelo menos aqui no Santander eu não conheço políticas e não falo do ABEI, porque não sei se a ABEI tem esta questão. Ruth, Sofia, vocês se calhar conseguem ajudar-nos nisto. Nós não temos muito equipamento a nível de portáteis e assim, que existe uma grande rotatividade, foi não, de É material. uma coisa que está a ser pensada, até nas últimas semanas, aqui uma colega também do departamento está a tentar ver de que forma é que podemos ajudar nessa parte em doar os computadores e tentar compilar quais são as associações que fazem isso, mas ainda não está concretizado, mas é uma coisa que já está a ser pensada e desenvolvida. Parte positiva. Já alguém pensou nisso e estamos a trabalhar. E obrigada, Maria, por referir esta questão, é importante, porque, claro, sem meios não podemos, não dá para chegar a toda a gente, óbvio. E pronto, não sei se mais alguém quer partilhar a sua história, fazer algum comentário. Já saímos aqui um bocadinho da hora planeada. Eu, por mim, tudo bem, mas sei que as pessoas, se calhar, têm de sair. Digam de vossa justiça. Mais ninguém. Pronto, falem agora ou calem-se para sempre. Pronto, então, nesse caso, queria agradecer a toda a gente. À Miriam, à Inês, ao Ricardo, à Paula e à Laís por terem aqui estado connosco e lançado moto para as restantes partilhas. Obrigada a todas as outras pessoas que partilharam a vossa história e foi muito engraçado, não estava à espera de tanta gente a falar e ter histórias que no fundo temos todos pontos em comum aqui nos nossos percursos. E pronto, espero que tenha sido interessante, tenha sido aqui uma boa reflexão em conjunto e é isto. Bom jantar. Foi um prazer Obrigada. vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Feliz Dia da Mulher para todos. Feliz Dia da Mulher. Tchau. 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 Obrigada.